voltamos para a capital federal, de olho no Supremo Tribunal Federal, porque o presidente Lula se encontrou fora da agenda oficial com o presidente do Senado Federal, o Davi Alcolumbre, para discutir justamente a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Após o encontro, Lula decidiu adiar o anúncio do nome escolhido até o retorno da sua viagem à Ásia, que iniciou nesta terça-feira. Quem chega ao vivo, direto da capital da República, é o Igor Damasceno com as informações. Igor, ótima tarde a você. É isso? Olá, é exatamente isso. O presidente Lula se encontrou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma reunião intimista fora da agenda oficial que aconteceu na noite de ontem no Palácio da Alvorada. O assunto sobre a mesa foi a indicação do presidente Lula para a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Há um impasse, porque Davi Alcolumbre tem preferência pela indicação de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Na avaliação de Alcolumbre, Pacheco é o melhor nome, seria a melhor escolha do presidente Lula, porque diminuiria a acusação de ativismo político dentro do STF por causa do tom apaziguador do ex-presidente do Senado. No entanto, o que se fala nos bastidores é que o presidente Lula está decidido a indicar o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. A avaliação do presidente Lula é que ele precisa de um homem de sua confiança no Supremo Tribunal Federal. Só que a indicação de Messias pode enfrentar dura resistência no Congresso Nacional. Davi Alcolumbre disse ao presidente Lula que vai respeitar a indicação, mas que precisaria de mais tempo para diminuir essa resistência. Inclusive, o presidente Lula tem convocado aliados políticos ligados à bancada evangélica para diminuir a pressão por uma eventual indicação de Messias no Congresso Nacional. Jorge Messias é evangélico, ele tem uma proximidade com esse público, mas mesmo assim enfrenta duras resistências. Quando a indicação for oficializada, ele vai se encontrar com os senadores, depois vai ser submetido a uma sabatina e, por último, vai ter a votação no plenário. Agora, por causa dessa resistência e das indefinições, o presidente Lula, que já está viajando para a Ásia, só deve confirmar a indicação de Jorge Messias depois dessa viagem, marcada para o fim da semana que vem. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno ao vivo da capital federal com as informações sobre a indicação do substituto do ministro Luiz Roberto Barroso. Quero ouvir então as análises da Priscila Silveira sobre essa indicação. Há uma suspeita que seja então até aqui o advogado-geral da União, Jorge Messias, mas também essa reunião fora da agenda com Alcolumbre. A gente comentou muito nessas últimas semanas sobre a interferência entre ali um órgão e outro, entre uma instituição e outra, que isso é ruim. Há nos bastidores reclamações ou recados de que, se Rodrigo Pacheco não for indicado, Alcolumbre vai lavar as mãos sobre os assuntos do governo no Congresso. Isso seria uma interferência, uma espécie de uma ameaça para conseguir uma vitória nessa indicação, professora? Sim, Bruno, seria uma troca, né, nas formas aí de colocações. Porém, é um ato que compete ao presidente da República. Então, obviamente que, como a gente ouviu agora no Alcolumbre, ele diz o quê? Olha, eu gostaria de aqui que você, presidente, indicasse o Rodrigo Pacheco, porque ele é um candidato que vai passar melhor pelo Senado, até pela sabatina. Mas a gente precisa lembrar que é realmente ato do presidente da República, mas que não deixa de ser e ter aquela costura política, Bruno. Por que tem essa costura política? Esse indicado, se, por exemplo, for o Jorge, ele vai ficar mais de 30 anos e ali formaria uma maioria de indicados pelo atual presidente da República. Agora, a gente precisa também aqui dizer para a nossa audiência que, muito embora o Rodrigo Pacheco seja uma preferência do Senado e também de alguns ministros do próprio STF, o Jorge Messias ele seria mais ponderado e ele é
uma pessoa de maior confiança do presidente Lula. Então, eu, num primeiro momento, achei até que ele indicaria o Rodrigo Pacheco, mas é tendencioso mesmo que ele vá em razão da confiança que se tem com o Jorge Messias, que ele indique o Jorge. E aqui quero fazer algumas ponderações. O Jacques Wagner sugeriu, né, que o atual presidente, o nosso presidente da República, chamasse inclusive Bruno Dantas para poder falar o motivo da escolha e também colocar a escolha para o Jorge Messias. Mas uma coisa que nos chama a atenção também, Bruno, é a falta de mulheres. O presidente da República subiu a rampa quando ele foi lá colocar a faixa com pessoas vulneráveis, com pessoas ali, né, que são menos favorecidas de alguma maneira, colocando uma sinalização de proximidade com o governo federal, mas, em contrário ao que ele fez no dia que ele foi passar a faixa ou receber a faixa, ele não escolheu nenhuma mulher. Então, também tem um cenário aí que se avança com relação à ausência de mulheres indicadas pelo presidente Lula para poder configurar, e a gente vê que apenas uma única mulher compõe o Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem uma ala também que está aí, na verdade, desconfortável com a ausência dessa indicação de mulheres e também com relação aí à escolha dele estar atrelada à confiança, o que não retira a legalidade dessa indicação, Bruno. Agora a gente chama o Diego Tavares. Diego, se realmente essa escolha for definida, né, for Jorge Messias, ele pode perder de alguma forma algum aliado no Senado porque eles tinham a preferência por Pacheco? Sem dúvida nenhuma, Márcia Dantas. Esses são os momentos em que a governabilidade sempre é colocada em xeque. Como a Priscila Silveira disse muito bem, a indicação de um membro do Supremo Tribunal Federal sempre é um abalo sísmico institucional. São apenas 11 cadeiras. Os ministros eles têm vitaliciedade no cargo, então só saem aposentados aos 75 anos ou caso venham a falecer durante o curso da sua judicatura. Enfim, é uma grande indicação. E claro que Lula, sem atender os pedidos do Senado, pode acabar fazendo com que a relação com o parlamento piore um pouco. Agora, eu acho muito difícil que o Lula abra mão de fazer a indicação de alguém que goza da sua absoluta confiança. O Supremo Tribunal Federal, durante o curso do atual mandato do presidente da República, ele tem se mostrado mais do que um interpretador da Constituição, mais do que a cúpula do judiciário brasileiro. É uma verdadeira ferramenta de governo. É por intermédio do Supremo Tribunal Federal que o presidente da República, por exemplo, controla a dinâmica de algumas pautas do país. E como o Supremo Tribunal Federal acabou assumindo para si grande protagonismo do debate público, trouxe do parlamento, inclusive, algumas questões que são tidas como usurpação de competência do Congresso, é lá no Supremo que esses debates muitas vezes são travados. E aí é muito importante que o presidente da República tenha boa afinidade com cada um dos ministros. O PT pagou muito caro pela indicação de Joaquim Barbosa, por exemplo, que no passado foi um dos grandes atores no caso do Mensalão. Então, é uma indicação que Lula preza muito, se vale muito da questão da confiança para promovê-la. Então, acho muito difícil que o presidente faça concessões nesse sentido. Obrigada, Diego. E também Priscila, a gente volta ainda hoje com mais análise.